Olá, eu sou o Lázaro, aluno do curso de Direito da Universidade Católica de Brasília e vim aqui tratar com vocês especificamente sobre o artigo 9º da Lei número 7716 de 1989. Eu acho que o mais importante de que falar propriamente da lei é a gente poder fazer um resgate histórico do que vinha acontecendo no Brasil e qual foi a janela de oportunidade para que essa lei surgisse, né? Desde sempre, no nosso país, a gente vive o mito da democracia racial, de que pessoas brancas e pretas vivem de forma igualitária. Mas é nítido e é notório que as pessoas negras têm uma dificuldade maior de poder ter acesso a bens, de ter acesso a locais em que majoritariamente são ocupados por pessoas negras. E esse preconceito ele acaba causando reflexo também nos espaços em que nós estamos inseridos. Sejam espaços de clube social, sejam espaços de divertimento, sejam espaços profissionais. São espaços que muitas das vezes são negados por nós que somos pessoas negras, né? Nós temos um acesso muito restrito, nós temos barreiras que impedem o nosso livre arbítrio de ir e vir nesses lugares, né? E é por isso que a Lei 7716 vem definindo como uma conduta típica que merece uma observação mais severa do Estado para que pudesse se coibir esse tipo de atitude de alguns determinados estabelecimentos comerciais. Essa lei, como eu já disse, trata dos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. O artigo 9º dessa lei trata especificamente do impedimento ao acesso e do atendimento, né, da recusa do atendimento às pessoas pretas, às pessoas negras que são aí pardas e pretas, né? A gente tem que fazer uma ressalva sobre isso de que pessoas negras é o gênero da qual as espécies são pessoas pretas e pessoas pardas. Então, se você é uma pessoa parda, automaticamente você é uma pessoa negra. Se você é uma pessoa preta, automaticamente você é uma pessoa negra, né? Isso de acordo com os critérios pré-estabelecidos pelo IBGE. Então, o sujeito ativo desse crime, especificamente do artigo 9º, é qualquer pessoa, porque qualquer pessoa pode barrar o acesso de uma pessoa preta a algum estabelecimento comercial. O sujeito ativo é sujeito passivo é qualquer pessoa e o sujeito ativo também é qualquer pessoa que se sinta no direito de barrar o acesso a determinados cidadãos, né? É importante a gente também direcionar que essa lei não protege somente as pessoas negras. São pessoas que sofrem algum tipo de preconceito que são resultantes da sua cor, mas também da sua religião, e mais recentemente ainda da sua condição sexual, né? De acordo com o STF, o crime de homofobia ele foi inserido nessa lei por conta de uma omissão própria do legislativo. Então, o judiciário tomou a frente e colocou o crime de homofobia também nessa lei. Então, não é só a restrição ou a criação de barreiras para acesso a determinados estabelecimentos ou clubes de diversão de pessoas pretas. São de pessoas do candomblé, são de pessoas lésbicas, são de pessoas que têm um determinado tipo de, de afinição religiosa ou qualquer outra coisa que não esteja dentro dos pré-estabelecidos ou que sejam considerados normais, né? Então é importante a gente deixar claro que não só pune, essa lei não só pune pessoas que têm condutas típicas para com pessoas negras, tá? Ela também pune outros tipos de preconceito. A ação penal desse crime ela é sempre pública incondicionada. Tá? Então o Estado pode agir aí a qualquer momento. O agente que causa, que pratica a conduta, precisa agir com dolo. Não aceita a culpa, tem que ser com dolo. O difícil mesmo é de a gente poder conferir isso, de a gente poder. É a parte mais difícil de quando você atribui uma conduta típica a um cidadão, uma conduta típica, sobretudo, de preconceito, né?
É difícil, as pessoas sempre dão desculpas dizendo que não é o preconceito, que não, que são pessoas do bem, que são pessoas que não têm preconceito e blá blá blá. É difícil a gente poder apurar isso, é por isso que os crimes relacionados a essa lei às vezes deixam um rastrinho de impunidade. É importante a gente ressaltar que o racismo ele já é combatido na Constituição Federal, então a lei especificamente que nós estamos tratando aqui, ela não é única no combate ao racismo, racismo de modo amplo, o racismo daquela pessoa que veio do Nordeste, que é a xenofobia, o racismo de pessoas com cor, pessoas com religiões que não são bem vistas na sociedade, tá? Racismo de uma forma ampla. Ele é combatido também na nossa Constituição Federal. A Lei 7716 é apenas mais um dos instrumentos que podem combater esse crime tão grave e que assola o nosso país, tá? Então a gente tem o nosso artigo 3º da Constituição, a gente tem o nosso artigo 4º da Constituição, a gente tem o nosso artigo 5º também, que racismo é um crime imprescritível e inafiançável. Ele não é crime hediondo e também não é equiparado a crime hediondo. É sempre bom também a gente deixar isso numa caixinha de atenção, tá? Racismo não é crime hediondo, ele é imprescritível e inafiançável, ok? Então fica aqui uma breve reflexão sobre o artigo 9º. Esse tipo de preconceito também, eles parte do Estado para com o cidadão. O Estado tem um preconceito também com espaços que são frequentados majoritariamente por pessoas pretas, né? Os bailes funks, os pagodes, as casas de candomblé, as casas espíritas que cultuam o bandismo ou de matrizes africanas, a gente vê muita retaliação. Então, não é apenas o impedimento do acesso do cidadão aos estabelecimentos, né? Mas também a questão de o estabelecimento se manter numa sociedade em que ele não seja apedrejado e que não seja queimado, como a gente viu esses casos também, né? As religiões de matrizes africanas, elas precisam se estabelecer no nosso país sem medo de cultuar suas crenças. E isso é um dos problemas também que a gente tem visto bastante. Povos indígenas, a mesma coisa também, né? A gente tem esse preconceito também com os povos indígenas. Então eles precisam também, querendo ou não, ser amparados por essa lei. Claro que existem outros instrumentos para a gente poder construir esse amparato jurídico de proteção àquelas pessoas que estão à margem da sociedade. E a Lei 7716 é mais um desses instrumentos, tá? Aqui é uma breve análise. A lei ela tem diversos artigos. Estamos tratando aqui especificamente do artigo 9º. E a gente frisa mais uma vez que o preconceito ele impede o acesso dos cidadãos, né? O racismo em geral, né? Quando a gente fala de racismo, é um crime que afeta um determinado grupo, não é um crime que afeta um indivíduo. O indivíduo a gente faz aí, vai trazer a tipicidade da injúria racial, que também foi incluída nessa lei, né? Então são coisas diferentes. Racismo atinge um determinado grupo, enquanto a injúria racial atinge apenas o indivíduo, tá bom? Então a gente também é importante deixar isso bem explicitado, tá? Manter acesso não só ao cidadão, mas também o culto dessas manifestações culturais que esses cidadãos possuem. Os cultos em que os homossexuais estão, os cultos em que os religiosos de outras coisas que não seja o catolicismo e o evangélicos. A gente também tem que dar espaço para todas essas pessoas, tá? É isso, é uma breve contribuição, uma breve reflexão. Obrigado.